Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui neste canal, porque hoje nós vamos fazer um react a um vídeo que me deixa simplesmente muito pluto da vida, porque hoje nós vamos falar sobre uma fake news que faz muito tempo que eu estou tentando fazer uma explicação sobre ela, mas eu nunca tive tempo ou organização suficiente para fazer isso, por causa de várias coisas corridas que têm acontecido. Mas os colegas meus me deram uma recomendação de fazer, porque com certeza, pelo áudio que eu mandei no WhatsApp, que foi até engraçado, esse vídeo poderia fazer sucesso, então eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um react a um vídeo de uma fake news bem ridiculamente absurda, que é a famosa fake news da margarina que está a uma molécula de ser plástico. Ou seja, uma tremenda abominação química. Essa é uma fake news simplesmente ridiculamente ridícula. Então, prepare-se para o primeiro react de um vídeo do canal O Nerd da Química. Mas primeiro eu peço a vocês que deixem aqui seu like no vídeo, que inscrevam-se no canal, me dê uma ajuda para poder popularizar o meu conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos soltar aqui essa tosqueira de vídeo para que vocês entenderem exatamente o que é essa churilância desse vídeo, esmiuçar toda essa fake news e explicar por que ela é totalmente fake. Então, vou soltar aqui um pedacinho para vocês. Tá. Diz que nem o mosquito chega aqui. É, a gente fez uma verdade isso? com certeza. Se você, por exemplo, colocar um estrume de boi na garagem da tua casa, vai encher de bicho. Coloca um pote de margarina, não vai nada. Pois é, olha só isso. Olha só que coisa mais tosca que nós vimos aqui. Ele disse que quando você coloca, por exemplo, alguma coisa natural, por exemplo, estrume de vaca ou qualquer alimento, ele apodrece e dá bichos, mas se você colocar margarina num lugar assim, exposta, não vem nem mosquito, não vem nem um bicho. E tem uma resposta extremamente simples para isso. Vocês já perceberam que quando vocês colocam, por exemplo, óleo de cozinha em algum lugar exposto, geralmente não vai vir nenhum animal para comer? Óleo de cozinha não dá mofo, óleo de cozinha não apodrece? Simplesmente por um fator muito simples. Primeiramente, por exemplo, no caso do estrume de boi, nós temos uma porção de nutrientes ali para as bactérias fermentarem, se alimentarem, e essas bactérias elas podem servir de alimentos para as larvas das moscas e dos mosquitos que acabam sendo depositados ali no local. Ou seja, é um prato cheio de minerais, de nutrientes, carboidratos, açúcares, proteínas e várias coisas que esses animais se alimentam. Porém, quando nós temos, por exemplo, a margarina, ela é apenas gordura. Não tem água, não tem proteína, não tem carboidrato. Basicamente, se você colocar alguma bactéria ou algum micróbio ou alguma larva ali de mosca, ela não vai ter nada para comer além de só gordura. O alimento não é nutritivo porque ele é muito puro, tem só um componente. No caso, ela tem apenas o lipídio. Se você pegar uma manteiga refinada, por exemplo, uma manteiga natural, e colocar na mesma condição que colocou a margarina, também não vai dar mosquito, também não vai dar bicho, porque é só gordura. Se uma bactéria se instalar naquele local, ela não vai ter água para poder quebrar a gordura, porque manteiga não contém água, já que ela não se dissolve em água, ela não vai juntar água entre os espaços. Resultado, sem água você não consegue quebrar a gordura para metabolizar. E como a única fonte de alimento que tem ali é a gordura, tanto margarina, quanto óleo de cozinha, por exemplo, quanto manteiga, a bactéria ela não vai conseguir quebrar esse alimento, com isso ela não vai conseguir crescer ali. Se ela não cresce, ela não vai atrair outros animais para se alimentar dela. Então o ecossistema de micróbios não se forma ali porque falta água. É a mesma coisa que pegar uma pessoa e colocar em Marte. Ela não vai sobreviver em Marte porque falta ar, falta água. A bactéria não vai conseguir sobreviver num lugar que não tem água para ela poder hidrolisar as moléculas de gordura e quebrá-las para poder obter energia a partir delas. E agora nós vamos para a próxima parte dessa abominação que é esse vídeo, para vocês verem como que pode ser ridículo a falta de conhecimento de química. Então, vamos lá. Por quê? Por que isso? Porque a margarina, quimicamente falando, para se transformar em plástico, uma molécula. Eu vou mais além. Eu estou nervoso! Ai, como dói o coração de um químico numa hora dessas, meu Deus do céu, que coisa mais tosca que nós vimos aqui. Então, eu fico furioso com essas desinformações que apenas só deixam as pessoas menos inteligentes. A pessoa pensa que está aprendendo uma coisa e na verdade está aprendendo errado e no futuro ela vai usar isso como argumento e pagar o maior mico de suas vidas. Então, não existe esse negócio de uma coisa estar uma molécula de ser outra coisa, gente. Não faz sentido. A margarina está uma molécula de ser plástico.
Da mesma forma que a água está a uma molécula de ser ácido sulfúrico, aquele ácido famoso que se pingar na mão faz um buraco. Por quê? A única coisa que falta para a água virar ácido sulfúrico é o SO3, o trióxido de enxofre, que quando combinado à molécula de H2O da água forma H2SO4, ácido sulfúrico, solução de bateria. Então, aquele mesmo ácido que é famoso por ser extremamente corrosivo, a água está a uma molécula de ser ácido sulfúrico. Então não faz sentido esse negócio de uma coisa estar a uma molécula de ser outra. Se a margarina estivesse em teoria um átomo de ser plástico, ela seria uma substância ainda completamente diferente do plástico. Não tem nada a ver a margarina com plástico. E aliás, aprofundando um pouquinho mais nessa parte, eu vou mostrar para vocês duas estruturas moleculares aqui. A estrutura molecular de uma gordura comum, que a gente vê em óleo de cozinha ou manteiga, que são de origem completamente natural, e a molécula da margarina. Olha essas duas estruturas aqui. Elas são iguaizinhas. Olha só isso. Aqui nós temos a molécula do sebo do boi, chamada de estearina. E aqui nós temos a molécula da gordura hidrogenada, que é, por exemplo, o óleo de cozinha que recebeu alguns hidrogênios. Olha só como as duas estruturas são extremamente semelhantes. Então, a margarina está a alguns poucos átomos de ser sebo de boi. E se essas duas moléculas, da margarina e do sebo de boi, são tão extremamente parecidas e elas estão a uma molécula de ser plástico, então todas as gorduras naturais também estariam a uma molécula de ser plástico. O que invalida o argumento desse sujeito. Olhe para minha pança, ela é feita de plástico. Isso aqui é uma molécula de triglicerídeo, uma gordura. E isso aqui é a molécula do polietileno, ou seja, o plástico. Cadê a semelhança entre essas duas moléculas? Tem nada a ver uma molécula com a outra, olha só. A margarina não está a uma molécula de ser plástico nem aqui nem lá no Japão. Então, vamos continuando agora. Eu vou mais além. Se ela não tivesse cor nem sabor, ela tem a mesma consistência da parafina que o surfista usa na prancha para poder surfar. Pois bem, olha só que interessante. Se a margarina não tivesse nenhuma cor, nenhum sabor adicionado, ela pareceria muito com a parafina que os surfistas utilizam para passar na prancha para surfar. Ou seja, aquela vaselina, ela tem aquela consistência de vaselina, porque as moléculas de parafina, que é um hidrocarboneto, e os ácidos graxos que formam a molécula de qualquer gordura, tanto óleo de cozinha, quanto a margarina, quanto a manteiga natural, são semelhantes, são longas cadeias carbônicas, moléculas têm vários carbonos e hidrogênios, e elas não têm separação de cargas elétricas, então elas são compostos apolares. E esses compostos têm a propriedade de interagir, de ter uma interação fraca entre as suas moléculas, de modo que elas são produtos sólidos meio cerosos, assim, meio fluidos. Isso devido à interação molecular fraca. Porque a molécula da cadeia lateral da parafina é muito semelhante à cadeia lateral dos ácidos graxos. E não é só dos ácidos graxos da margarina. Os próprios ácidos graxos das gorduras naturais que formam o nosso corpo e os dos animais e das plantas também têm essa característica. O que dá sabor à gordura não é exatamente a própria gordura, e sim algumas substâncias que tem no meio delas, que são impurezas, que fazem com que ela tenha algum gosto ou alguma cor. Por exemplo, a gordura que a gente vê normalmente tem aquela cor meio amarelada, porque contém carotenoides, que também estavam presentes na planta. E esses carotenoides são pigmentos que estão presentes nas plantas. E como os carotenoides se dissolvem em gordura, quando nós nos alimentamos desses materiais que contêm gorduras, as gorduras do nosso corpo ou dos animais que alimentaram-se dessas gorduras também adquirem uma cor meio amareladinha por causa dos carotenoides que foram absorvidos na alimentação. Então, a gordura pura é incolor, insípida e inodora. Qualquer gordura, todas as gorduras, até as naturais, não tem cor nem cheiro e todas elas têm um aspecto parecido com o da parafina que o surfista utiliza para passar na prancha. Ou seja, mais um argumento derrubado com um pouco de conhecimento a mais de química. Até 1925 não tinha infarto no mundo. E nós inventamos a gordura hidrogenada por falta de gordura animal. Tem um motivo muito simples pelo qual não havia infarto no mundo até 1925. Porque o termo infarto, como a medicina define atualmente, não existia. Naquele tempo as pessoas falavam que ela tinha palpitação no coração, coração fraco, essas coisas, e era um sintoma mais ligado a pessoas realmente que viviam situações estressantes, se alimentavam mal, que fumavam e bebiam. Tem relato de infarto até na Idade Média, pessoas que morreram do coração. Tinham relatos também, eu não achei aqui a fonte, mas até no século XVIII, que é 1700 e bolinha lá, tinha pessoa que sofria de problema do coração.
Não, na época, os problemas de coração não tinham nomes específicos como tem hoje. Por exemplo, trombose, aterosclerose e infarto. Isso aí foi definido depois que foi possível ver, através de radiografias, como que o coração ficava por dentro. Assim que os termos técnicos de infarto ou de aterosclerose, essas coisas foram bem definidos, porque na época não tinha um termo científico rigoroso para isso. Ou seja, os casos de infarto começaram a ser relatados como infarto após 1925, porque foi a partir dali que teve as tecnologias para poder conseguir fazer a visualização ou a ausculta do coração e saber que tem artéria entupida ali. Ou seja, o termo infarto foi definido naquele momento. Mas antes disso, já existia infarto. Não é porque Newton descobriu a gravidade que antes dele as pessoas saíram voando pelo céu. Ele descobriu a lei da gravidade. Mas antes disso já havia gravidade, desde sempre houve. Então, existia infarto antes de 1925? Sim, só não era conhecido pelo nome de infarto. E se vocês duvidam, aqui estão algumas coisinhas que eu recolhi na pesquisa. Olha só, vários cientistas, doutores e médicos, nos anos 1800, investigando problemas cardíacos das pessoas, problemas de infarto, antes de 1925. E agora vamos a mais uma. Damos o óleo de cozinha, aquecemos em alta temperatura, colocamos um mineral chamado níquel. Obrigado. Hidrogenamos isso, e formamos a gordura hidrogenada. Olha isso. Gente, o cara não sabe o que é um catalisador. É uma coisa de química, nível de primeiro ano do ensino médio. O cara não sabe. Ensino médio. Então, segundo ele dá a entender, a gente tá comendo níquel. A gente está comendo níquel na margarina. A margarina tem níquel, é um mineral tóxico. Sim, o níquel é tóxico, mas tem uma coisinha. Não tem níquel na margarina. Ele não entra na composição da margarina. O que o níquel faz na margarina? Então, ele é utilizado ali como um catalisador. Esse é um processo chamado hidrogenação catalítica. Um catalisador é uma substância que ajuda uma reação química a acontecer, só que ele não participa diretamente da reação química. Ele não surge entre os produtos finais da reação química. Ou seja, ele faz a reação química acontecer, mas ele permanece inalterado. Ele não toma parte da substância que ele está ajudando a acontecer a reação química. Ou seja, o níquel está ali para pegar os hidrogênios do gás hidrogênio, colocar em algumas partes da molécula do óleo vegetal, transformando o óleo vegetal líquido em uma versão sólida dele, que é semelhante às gorduras animais, que é muito semelhante à manteiga, e essa versão é a margarina. O níquel não entra na composição da margarina, ou seja, ele coloca os hidrogênios ali e sai, ou seja, ele não faz parte da margarina, ele é outra coisa. Ele, no final, o mesmo níquel que começou a reação química, ele sai do outro lado inalterado, sem participar da composição do produto final, de modo que ele é recuperado para ser reutilizado, ou seja, um uso cíclico. Ele ajuda a reação química a acontecer e não toma parte do produto final. Logo, a molécula da margarina não contém nada de níquel, como esse cara deu a entender. Ou seja, ele não entende um conceito simples de química que você aprende no primeiro ano do ensino médio. O que a gordura hidrogenada faz? Ela plastifica a musculatura do coração, como você plastifica um documento de identidade, e o teu coração não consegue pulsar. Você viu que absurdo, Anakin? Você viu que coisa mais tosca que o cara falou aqui? A margarina plastifica as artérias do coração do mesmo modo que o plástico plastifica o todo o meio. Gente, isso é uma piada. Olha isso. Olha isso. O cara falou. Gente, qualquer médico pode refutar esse cara. E outra coisa, na verdade, o que acontece é que o coração, quando sofre um infarto, isso se deve ao acúmulo de placas de aterosclerose, que se forma sempre que você tem uma dieta rica em gordura. Não necessariamente a margarina. Qualquer dieta com excesso de gordura pode vir a desenvolver esse problema de aterosclerose. Isso aí é um acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Quando acontece no coração, ocorre a morte de um tecido no coração, ele não se contrai e aí você tem um infarto. Isso acontece com qualquer tipo de gordura, não necessariamente a margarina. E não é uma plastificação, isso é um acúmulo de gordura calcificada. Então, ela não plastifica nada, o cara tá falando isso pelo achismo dele, ele não tem nenhum conhecimento e nenhuma base para falar uma coisa dessas, ou seja, é uma asneira. Por que eu digo isso? Porque de cada 10 mortes no mundo, 4 é o coração. Bem, olha só,
essa aí, no começo, quando eu comecei a montar essa coisa para gravar o vídeo, eu não tinha plena certeza. Só que eu dei uma pesquisadinha antes de fazer esse vídeo, porque a gente precisa entender como as coisas acontecem para acabar não falando bobagem. E eu descobri o seguinte: sim, as doenças coronarianas são a maior causa de morte por problema de saúde no mundo. Só que elas correspondem a apenas 16% das mortes no mundo. Só que de cada 10 mortes, 4 ser problema cardíaco, seria 40% das mortes. Mas, pelo que a pesquisa aqui da OMS falou, é 16% das mortes. Ou seja, é 1,6 morte a cada 10 e não 4 a cada 10. Ou seja, o cara exagerou aqui, o dado dele não procede. Então vamos continuar. E até 1925... De novo ele tá insistindo na coisa de não existia infarto até 1925. Já foi refutado, porque existia sim. Então, vamos continuar pro próximo. Esse alimento. Claro. Agora, isso aqui, esse alimento foi uma das invenções mais malignas de toda a história. E agora a coisa que desmascara a verdadeira intenção desse cara. Então, ele tá espalhando uma teoria da conspiração. É uma fake news mesmo. Ou seja, ele é meio que um hater. Tá vendo? Até o cachorrinho aqui não tá aguentando ouvir essas meias. Tá vendo isso? Olha só. Tadinho, deixa eu soltar ele porque acho que ele quer dar um passeio. Então, dá pra ver aqui que ele tá, tipo, entre aspas, militando contra a margarina porque por motivo de que ele é um conspiracionista, ele quer ganhar relevância, tipo Nibiru e Terra Plana, basicamente isso, igual o Químico Autodidata fez, e eu já reagi ao vídeo dele. Pois então, este foi o nosso react a esse vídeo dessa teoria conspiratória maluca. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou fazendo lobby para a indústria da margarina, eu apenas estou usando conhecimentos de química que eu possuo para poder desmentir esse vídeo, que é uma tentativa bem descarada de tentar despromover um produto apenas por causa de uma espécie de hate, né? Essas pessoas que fazem teoria conspiratória, fazem coisas, divulgações mentirosas que não tem fundo de realidade nenhuma. Nós podemos ver que esse cara ele não tem base para falar essas coisas. Ele comete alguns erros que são bem assim, crassos, que não tem como alguém com alguma formação e conhecimento de causa cometer. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Peço mais uma vez que vocês possam inscrever-se neste canal também. Muito obrigado pelo apoio, pela força e valeu!